Abençoados, eleitos e amados da graça de Deus. Tempão que eu não faço um vídeo ao vivo, né? Tive aí bastante dificuldades aí para organizar, né? É um local adequado para fazer meus vídeos. Onde eu faço meus vídeos, né? Tá ali, tá em reforma, né? E outras coisas mais que aconteceram aí no decorrer desses tempos aí. Então eu venho colocando vídeos aí antigos, vídeos de 3 anos, 2 anos atrás, e muitos de vocês aí continuam participando aí. Eu agradeço a vocês por não ter me abandonado aqui, amém? E eu venho aqui hoje improvisando aqui, tô até em pé aqui, não tem nenhuma cadeira adequada da altura para me ficar aqui onde eu estou gravando, mas estou com meu notebook aqui embaixo, né? E vamos entrar nesse tema aí, um tema que eu vi está rolando na internet aí, né? E a pergunta a pergunta do tema que eu vi na internet é: quando o Papa partir, quando o Papa morrer, se iniciará o fim do mundo? Essa é a pergunta que se faz, né, nesse vídeo que eu vi. Quando o Papa partir, quando o Papa se for, quando o Papa morrer, se iniciará então ali o início do fim do mundo? Qual é a relevância que tem a vida do Papa com o fim do mundo? O que a vida do Papa tem de tão, vamos dizer assim, especial, que quando ele partir, quando ele morrer, começará o início do fim do mundo? Que relevância tem isso? Não estou desfazendo do Papa, não estou desfazendo da sua santíssima autoridade dentro da Igreja Católica. Eu o respeito como Papa, o respeito como católico, assim como eu respeito todos os irmãos católicos. Respeito todos os judeus, respeito todos os evangélicos. A nossa luta aqui não é com a carne e sangue. Não estou aqui para lutar contra o bispo ou pastor da igreja tal. Não estou aqui para lutar contra o papa ou padre ou arcebispo da igreja tal, ou com o rabino ou com o judeu da sinagoga tal, né? Não estou aqui para lutar contra pessoas. Que a Bíblia nos ensina que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra pessoas. Carne e sangue significa pessoas. A nossa luta não é contra pessoas. Amém? A nossa luta é contra o que estas pessoas dizem. O Papa aí não disse nada. O Papa não disse nada. Quem está dizendo é esse site, embora não está afirmando, está fazendo uma pergunta. Mas muito crê assim, que a morte do Papa já estão matando o homem que ainda não morreu. Alguns já estão dizendo que eu acho até que ele já morreu. Estão enganando a gente. É a famosa teoria da conspiração. O homem está doente. O respeito como pessoa, o respeito pela sua ditosa idade, o respeito. Temos que ter respeito com os mais velhos. Posso não concordar,
com a mentalidade religiosa dele, mas o respeito como pessoa. Peço muito a Deus que ele se cura dessa infecção. Ele está passando uma infecção pulmonar. Peço a Deus que o cure dessa infecção e que ainda lhe proporcione aí muitos anos de vida aí aqui na Terra conosco. Amém? Não tenho nada contra ele. Assim como não tenho nada contra nenhum bispo, nenhum pastor, nenhum judeu, nenhum rabino. Vocês estão me entendendo? A nossa relevância aqui é a palavra que é muitas vezes mal interpretada, né? Maldita vai dar uma expressão, né, meio ruim, né? Mas a palavra mal explicada, mal expressada, amém? E o irmão André vem aqui, segundo a Bíblia, e eu coloco para vocês aqui, segundo a Bíblia, qual é a verdade disso tudo. Então, a morte do Papa, a diferença da morte dele para um cidadão comum é que ele é um homem importante dentro, né, da congregação católica, ele é um homem famoso mundialmente, e a morte dele vai... Não estou desejando a morte dele, não estou desejando. Peço que Deus cure ele dessa infecção, espero que Deus ainda lhe proporcione muitos anos de vida nessa terra. Amém? Estou dizendo o seguinte, segundo a mensagem que está aí, segundo o tema desse estudo. A morte dele só é diferente entre qualquer outras pessoas não famosas, porque ele é um homem famoso, é um líder mundial católico, mundial, ele é conhecido mundialmente, então a diferença da morte dele para qualquer outro indivíduo que não é famoso, por exemplo eu, a diferença é que ele vai repercutir as notícias em rede nacional, rede internacional, em vários outros países, entendeu? Coisas que não aconteceria comigo. Amém? É a única diferença. Mas não causaria nenhum fim do mundo. Não causaria nenhum fim do mundo. Não iniciaria nenhum fim do mundo. A Bíblia não fala sobre fim do mundo, abençoados. A Bíblia não fala. Diz que um Deus criou o mundo não para ser um caos. Quem cria o caos é o homem. Diz que geração vem e geração vai e a terra permanece para sempre. Não está falando de fim do mundo. Ah, mas lá Mateus 24 aqui, Mateus 24 fala de fim do mundo. Não fala de fim do mundo. Não fala de fim do mundo. Este mundo que é falado aqui, ou aqui na minha tradução está aqui, fim dos tempos, né, que é traduzido muitas vezes como fim do mundo, Mateus 24, 3, que é traduzido muitas vezes como fim do mundo, ele está falando fim dos tempos, ele está falando fim dos tempos judaico. Se pegar uma Bíblia com a tradução fim do mundo judaico. Fim de um século judaico. Porque aqui está se relatando coisas que aconteceria no primeiro século judaico. Ele estava caminhando com os seus discípulos, passaram em frente ao templo, e o templo estava em construção
por Herodes o Grande. Em que época que foi isso? No primeiro século judaico abençoado. Amém? E os discípulos mostraram para ele as maravilhas da construção, né? O sol abaixou aqui e escureceu um pouco, né? Os judeus mostraram para eles. Tá, será que clareou um pouco? Os judeus mostraram para eles a maravilha da construção do templo. E ele disse, vocês estão vendo essa construção desse templo aí? Não se apegue a essa construção. Não se maravilhe com esse templo. Porque isso vai ser derrubado. Vai ficar pedra sobre pedra. Vai ser tudo derrubado. Igual ele disse para a mulher samaritana lá. Haverá tempo que não me adorarão, nem aqui em Samaria, no templo que tinha em Samaria, e nem lá em Jerusalém, no templo de Jerusalém. Porque não tem importância o templo para Deus. O templo de parede física não é importante para Deus. É bom nos reunirmos entre irmãos, no lugar físico. É bom pelo calor humano. É bom por o prelator lá, o ministro que estiver ensinando a palavra. É bom você aprender o que é correto dentro da Bíblia, o que não é correto. É bom. Não estou falando contra se reunir no local, você alugar um local, juntar pessoas, se reunir para aprender a palavra em graça, com a visão preterista, amém? Aprendendo todas as verdades bíblicas. Eu sou a favor disso, não sou contra isso, sou a favor disso. Mas estou querendo dizer que o templo a qual os judeus tanto exaltava mais o templo do que o próprio Deus, adorava mais oferta do que o próprio Deus. Hoje em dia não é diferente. Os pastores hoje adoram mais o templo do que o próprio Deus, porque aquele templo ali está lhe dando recursos financeiros, porque aquele templo está mantendo pessoas que com seus dízimos, a qual não é para ser dado, mas eles dizem que tem que ser dado. Segundo a Bíblia, nenhum cristão tem a obrigação de dar seu dízimo, mas eles mantêm o povo ali, para que o povo, mês após mês, dá o seu décima parte do seu salário, e os pastores, bispos, se beneficiam a favor disso. Por isso que eles defendem o templo. Amém? E Jesus disse, não, o templo não é importante, porque haverá tempo e que não me adorarão no templo de Samaria, nem no templo de Jerusalém, mas em espírito e em verdade. E Paulo de Tarso vem, acaso não sabeis que vós sois morada do Espírito Santo? Que vós sois a casa de Deus, que habita em vós, habita em mim e habita em você, abençoado que está me ouvindo. O templo hoje somos nós. A igreja de Cristo sou eu, você. Existe o corpo de Cristo. O corpo precisa de braço, precisa de pernas. A cabeça é Cristo. Eu sou um braço, o outro irmão é outro braço, a outra irmã é uma perna, a outra irmã é outra perna. Forma o corpo de Cristo. Eu não sou igreja, eu sou um membro dessa igreja. Você é um membro. Quando os membros se juntam, formam o corpo de Cristo. A cabeça é Cristo. Amém? Então, não há para Deus
a relevância de ter o tempo de parede de concreto como a sua casa. Porque ele não mora em parede de concreto. Amém? Ele mora em cada um de nós. Então Jesus está falando, não se maravilhe com essa construção, porque isso tudo vai ser derrubado. Não ficará pedra sobre pedra, todas serão derrubadas. Então Jesus saiu andando, falando dessas coisas, se assentou lá no Monte das Oliveiras, e os discípulos perguntaram para ele: dize-nos quando acontecerão essas coisas? Que coisas? Quando o templo será destruído, quando haverá perseguição, né? Qual será o sinal da tua vinda? Então eles sabiam que Jesus viria naquela era, naquele século onde eles viviam. Eles sabiam disso, mais do que os tal professores, doutores de hoje, que diz que Cristo ainda virá. O próprio discípulo sabia que ele viria no tempo deles. Então, nos deu um sinal. Não é no nosso tempo, é num tempo futuro, lá para 2025. Então, Jesus, dá um sinal para aquele povo lá saber quando será a sua volta. Não. Ele falou, nos dê um sinal, porque ele sabia que ele viria ali no tempo deles, no século deles, século I. Qual nos deu um sinal de tua vinda? Porque a vinda de Cristo seria em vários sinais. Ele viria através de sinais. Nos deu um sinal. Qual será o sinal? Então ele... E do fim dos tempos. Quando será o fim dos tempos? Fim dos tempos, fim do mundo. Jesus não está falando, os discípulos não estão perguntando aqui, fim do mundo global. Amém? Eles não estão perguntando sobre o fim do mundo global, fim de um tempo judaico, fim de uma era judaica do primeiro século, fim do primeiro século. Amém? Ele está falando do fim do primeiro século. Porque fim do pacto da lei para o início do pacto da graça de Deus. E Jesus responde, cuidado que ninguém vos engane. Cuidado que ninguém vos engane. Cuidado, não deixa pastor te enganar, dizendo que vai vir o fim do mundo, vai vir a grande tribulação, vai vir o Armagedon, vai vir o anticristo. Cuidado, não deixe que ninguém vos engane, que isso é antibíblico. Jesus está falando aqui do fim dos tempos judaico, porque aqui está relatando sobre um juízo que viria para os judeus. Esse juízo aconteceu no primeiro século. Jesus aqui está ainda entre o ano 30 ao ano 33, ele foi crucificado no ano 33. Haveria aproximadamente ainda 40 anos para que essas coisas acontecessem. E Paulo disse, a vinda do Senhor, quando ele se manifestar, primeiro, antes dele se manifestar, Paulo de Tarso falou que virá o homem do pecado, o filho da perdição. Paulo de Tarso está falando em Tessalonicenses que Cristo só viria na sua segunda parousa, segunda vinda, ele só viria após a manifestação do homem do pecado e do filho da perdição. E eles perguntam aqui, Senhor, qual será o sinal da tua vinda? E ele responde aqui, 15, Mateus 24, 15. Vamos começar no 14 para explicar. Vamos explicar
Vamos explicar aqui. A partir do 13 aqui. 12, né? 11. Tá? Vamos a partir do 10. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Mateus 24, estou no 10, tá? Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se é o fim do mundo global, aqui está falando de uma salvação física. Aqui não está falando de uma salvação eterna. Está falando de uma salvação física. Amém? Vamos continuar. E este evangelho do reino será pregado a todo mundo como testemunho de todas as nações, então virá o fim. Se vai vir o fim, né? Este evangelho do reino, que eu já expliquei para você que evangelho no hebraico, Bessorar, significa uma notícia. Este evangelho será anunciado como a todo mundo, ou algumas traduções, todo mundo habitado, porque existia judeus em várias partes. Existia judeus na Grécia, existia judeus em Roma, existia judeus no Egito, existia judeus em tudo quanto é lugar. Então, todo mundo habitado que haveria judeus, essa notícia era para ser dada. Porque esses acontecimentos eram um juízo para judeu. Não era um juízo para grego, não era um juízo para católico, romanos, não era um juízo para egípcios, era um juízo para judeus. Então, todo o país onde haveria judeus, essa notícia era para ser levada, era para ser dada a eles. Amém? E depois que essa notícia fosse dada, eles deveriam guardar, se preparar, que então viria o fim. Ele falou assim, então virá o fim. Virá 40 anos depois, quando ele falou aqui. Não é virá nos nossos tempos, nos nossos dias de hoje. Um futuro lá do primeiro século, um futuro próximo a eles, 40 anos depois que ele disse essas coisas. Né? Assim, quando vocês virem, agora ele vai começar a explicar sobre a vinda dele. Porque a vinda dele tem tudo a ver com todo esse juízo que haveria contra Jerusalém. Então, quando vocês virem o abominável, aqui na minha Bíblia está o sacrilégio terrível, algumas traduções tá o abominável da desolação. Aqui já falei para vocês e repito, está falando sobre uma pessoa, está falando sobre um sujeito. Quando vocês virem esse sujeito, do qual falou Daniel, quem ler, entenda. Esse sujeito, ele entraria no lugar santo. Esse sujeito era um gentil. Era abominável da abominação, da desolação, porque era abominável um gentil entrar no templo judaico. Sacrilégio terrível, e dá igual aqui na minha tradução, porque era um sacrilégio terrível mesmo, um gentil entrar no templo judaico. Porque ele era um gentil, que viria para destruir. Como disse, quem ler Daniel entenda. Jesus está lembrando que Daniel falou isso antes de Jesus. E ao Deus usava profetas para falar. Então ele usou Daniel para falar dessa destruição. Daniel 9:26, ele diz que o Mashiach não estaria mais, porque estaria morto. Porque
Eles crucificaram ele. Então virá o príncipe de um povo. E esse príncipe, com seu exército, sua cavalaria, entraria na cidade, destruiria a cidade e destruiria o santuário. Santuário é o templo. Amém? Então, Paulo lá disse que Cristo só viria quando se manifestasse o homem do pecado, o filho da perdição. Esse homem do pecado, esse filho da perdição, é o que Daniel falou. Era um príncipe de um povo, povo romano. O príncipe do povo romano dessa época era quem? Tito, filho do imperador Vespasiano. Filho de imperador, era príncipe. E esse Tito, esse príncipe, invadiu Jerusalém em 70 DC. Ele invadiu Jerusalém. Essas guerras, rumores de guerras, já vinha acontecendo desde 66, mas os imperadores anteriores, né? Um disse que se suicidou, o outro era fraco demais, né? Não vamos entrar nesse detalhe. Estude aí, busque. Então veio o imperador Vespasiano, um imperador forte, destemível, né? O homem do pecado, o homem da perdição, e Tito era o filho do pecado, porque era filho dele, filho do pecado, o homem da perdição. Tal pai, tal filho. E Tito invadiu a cidade de Jerusalém em 70, derrubou uma parte do muro, entrou, destruiu a cidade e destruiu o templo. Ali foi o fim. Amém? O fim de toda aquela religiosidade judaica, porque sem o templo não pode se cumprir a lei de Moisés. Sem o templo não existe trabalho sacerdotal. Então, desconstruiu toda aquela religiosidade judaica. O fim do século foi várias consequências até o fim do século, que se deu lá no ano 135 pelo imperador Adriano. Alguns aí tem um pregador da graça aí que não concorda comigo. Mas século, meu irmão, um século é 100 anos. Em 70 não se completou o século. Quando se completou o século, foi totalmente destruída a cidade de Jerusalém. Em 70 ainda havia judeus morando ali. Várias consequências houve. Muitos judeus ficaram do lado dos romanos. Muitos judeus foram delatores, igual hoje nós temos, né, a famosa palavra delator premiado, delação premiada. Existia muitos delatores premiados naquela época. Eles delatavam, não era preso, não era perseguido. Por isso que Jesus falou que irmãos iria trair irmãos. O povo da própria nação iria trair sua própria nação. O amor esfriaria. É isso que ele estava querendo dizer. Quando foi lá no ano 135, mas não é um século, passou mais de 35 anos, você tem que entender também que o calendário judaico não é o mesmo calendário que usamos. Amém? Juliano contou como o nascimento de Jesus como o ano 1. Então, ignorou todo o calendário judaico e começou um novo calendário. Ano 1, ano 2, hoje estamos no ano 2025. Juliano ignorou todo o calendário judaico. Depois veio São Gregório e diz ele que tentou melhorar o calendário juliano. É o calendário gregoriano que servimos hoje.
Hoje acompanhamos aí o calendário de São Gregório. Então, há uma diferença de tempo, há uma falha cronológica do tempo. Então, nessa falha cronológica se passou mais de 35 anos. Foi o fim do século realmente, onde a cidade de Jerusalém completamente acabou. Acabou. Foi pisada por gentios. Foi destruída aquela cidade. Em cima das ruínas daquela cidade foi construída uma cidade greco-romana. A cidade Hélida Capitolina. Então, judeus só recuperaram as suas terras novamente através da ONU em 1948, depois da guerra, depois da Segunda Guerra. Em 1948 foi que eles conseguiram retornar para suas terras. Olha como a palavra se cumpriu, aquele juízo se cumpriu. Mas tudo isso ocorreu lá no primeiro século judaico. Fim lá do pacto judaico, para o início do pacto da graça. Fim lá daquela era religiosa judaica do primeiro século. Amém? Esse fim do mundo, aqui, não era o fim do mundo global, mas o fim do mundo judaico. Do fim do mundo religioso judaico. Para que todo mundo se enquadrasse ali, né, no pacto, né, da graça de Deus que Jesus trouxe. Yahushua HaMashiach. Infelizmente, muitos judeus não o receberam como Mashiach e continuaram levantando novamente as suas crenças antigas. E a Igreja Católica seguiu essa Igreja Judaica. E a Igreja Protestante, de Martim Lutero, seguiu essa Igreja Católica, modificando algumas coisas, mas o vínculo doutrinário, o mesmo vínculo doutrinário. E estamos até hoje aí. O irmão André vem aqui ensinando a verdade para vocês. E vocês não aceitam. Abre suas mentes. Abre seus corações. Entenda que não tem um fim do mundo. Porque geração vem, geração vai. E a terra permanece para sempre. Se Mateus estivesse falando do fim do mundo, então a Bíblia está se contrariando. Por isso que tem pessoas que não lê a Bíblia, que fala que é um livro incoerente. Por que incoerente? Porque não sabe interpretar ela. Se lá em Eclesiastes diz que a terra permanece para sempre, então Mateus não pode dizer aqui que seria um fim do mundo global. Terra é o planeta, permanece para sempre. Foi fim de uma era. Amém? Foi fim de uma era. Já foi fim de várias eras. E aqui foi da era judaica, daquela era religiosa judaica do primeiro século. Infelizmente, eles continuaram com isso até hoje. Por isso não entende nada. Por isso não entende nada. Porque Apocalipse diz que quem acrescentar ou tirar alguma coisa do livro sagrado será tirado da sua parte da árvore da vida. A parte da árvore da vida é o conhecimento, a sabedoria. Então são rabinos sem conhecimento, sem sabedoria. Então são bispos e pastores sem conhecimento, sem sabedoria. São bacharéus, teólogos sem conhecimento, sem sabedoria. Porque ignoram a palavra. Acrescentam na palavra o que não tem. E tiram da palavra o que tem. Para seus belos prazeres. Amém? Peço a Deus que dê muita saúde ao Papa. Cure ele dessa infecção. Lhe proporcione ainda muitos anos de vida. Mas não será um fim do mundo na morte dele. Espero que a morte dele demore para vir.
que Deus lhe dê muitos anos de vida. Mas, segundo o tema aí, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não haverá fim de mundo nenhum. Amém? Essa é a verdade bíblica. Permaneça comigo aí. Amém? E peço você para se inscrever no meu canal MDCG André Palhares. Se inscreva no canal do meu irmão aí, Carlos Gomes, né? Canal Democracia Espiritual, do meu irmão Ivanildo da Cruz, Guerreiros da Fé, amém? Do meu irmão Charles Roberto, Além da Religião, do meu irmão Lucas Medeiros aí, Libertando Mentes, e vamos que vamos, amém? Uma tarde abençoada para todos vocês, graça e paz. Se prepare.